Boa tarde, nono ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de física, onde hoje nós iremos estudar o efeito óptico dos espelhos e lentes e luz e cores. Esse conteúdo ele se encontra no livro de vocês, volume 3, tá certo? Na parte de ciências, entre as páginas 12 e 16. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Então, vejam só. Aprendemos até o momento como a luz ela se comporta em várias situações, não é verdade? Hoje nós iremos estudar os espelhos e as lentes. Então, vamos ver, por exemplo, que os espelhos planos, que são aqueles espelhos que normalmente utilizamos em nossa casa, tá certo? São superfícies planas e polidas, os quais possuem o poder de reflexão, tá certo? Refletir a nossa imagem. Nesse caso, a reflexão da luz no espelho plano acontece de forma regular, de maneira com que o feixe de luz, tá certo? Ele se apresenta bem definido e seguem somente uma única direção. Então, como seria verificar o comportamento das imagens dos objetos se colocássemos espelhos ou lentes em sua frente, tá certo? Então, além desses espelhos planos que eu acabei de falar para vocês, existem também, tá certo? Os espelhos esféricos, tá bom? E os espelhos planos, como tem aqui, eles formam imagens exatamente iguais e na mesma proporção com que enxergamos. Então, a imagem refletida, tá certo? Terá o mesmo tamanho, terá a mesma proporção, tá certo? Do objeto. Então, os espelhos esféricos é toda e qualquer superfície espelhada, refletora, na forma de uma calota esférica, na forma arredondada. Ele pode ser côncavo ou convexo, dependendo onde se encontra a superfície refletora. Então, se imaginarmos uma calota, teríamos o lado da superfície externa, que é chamado de espelho convexo, e o lado interno, que é chamado de espelho côncavo. Então, para compreender melhor, observe a figura a seguir. Então, temos aqui espelhos esféricos, onde eles podem ser convexos, tá certo? Convexos aqui, ou côncavos. Então, nos espelhos esféricos côncavos, a superfície refletora é a face interna da calota, tá certo? E os espelhos esféricos côncavos, eles vão aproximar a imagem, tá certo? Já nos espelhos esféricos convexos, a superfície refletora é a face externa da calota. Ele irá aumentar o campo visual do observador, tá certo? Então, normalmente, utilizamos esses espelhos esféricos convexos em retrovisor de carros, tá certo? Para fazer um espelho côncavo, encurvamos para dentro a superfície do espelho. Veja a seguir suas características. Então, vejam só. Os espelhos côncavos fazem convergir a luz que incide neles, podendo formar imagens maiores, tá certo? Menores ou de mesmo tamanho. As imagens elas podem ser invertidas ou na mesma posição, dependendo da distância do objeto, tá certo? Então, esses espelhos eles são bastante utilizados em consultórios dentários, em casa ou em salão de beleza, ou até mesmo em objetos ópticos como os telescópios, tá certo? Então, aqui nós temos as características de um espelho côncavo. O centro da curvatura C, tá certo? Essa curvatura C é o centro da esfera a qual pertence a calota espelhada, tá certo? Nós vimos que o espelho côncavo ele tem o poder de quê? De aproximar a imagem, tá certo? Então, o campo de visão, que é a extensão da cena vista pelo observador, diminui se compararmos com o espelho plano. Então, comparando com o espelho plano, irá diminuir. Então, a distância da imagem aumenta em relação ao espelho plano, comparando aí com o espelho plano, e o tamanho da imagem aumenta. Por isso, a maioria dos espelhos de maquiagem são côncavos, tá certo? Porque ele tem o poder de aproximar a imagem, tá certo? Enquanto isso, para fazer um espelho convexo, encurvamos para fora a superfície do espelho. Suas características são, então, como eu já tinha falado para vocês, que os espelhos esféricos convexos, eles têm o poder de aumentar o campo de visão do observador, tá certo? Então, os espelhos convexos, eles fazem divergir a luz que neles incidem. Então, enquanto os espelhos côncavos,
eles vão convergir, tá certo? Os espelhos convexos, eles vão divergir a luz que neles incide e são muito utilizados para a segurança de estabelecimentos, em refletores de carros, pois conseguem aumentar o campo de visão, tá certo, do observador ao gerar imagens menores e diretas dos objetos, tá certo? Então temos aqui um exemplo de espelho convexo, tá bom? Então aqui tem as suas características que diz o seguinte: o centro da curvatura agora está atrás do espelho, tá certo? Essa parte aqui, ó, atrás do espelho. O campo de visão ele aumenta em relação ao espelho plano, por isso todos os espelhos usados em lojas para observar os clientes, porque ele tem um campo maior de visão, tá certo? A distância da imagem ela diminui, enquanto que a distância da imagem aqui, ó, aumenta, tá certo? Nos espelhos côncavos, já nos espelhos convexos, a distância da imagem ela diminui em comparação ao espelho plano. O tamanho da imagem também diminui em relação ao espelho plano, ok? Iremos ver agora as lentes, tá certo? Então, as lentes elas possuem funções importantes para a humanidade. Elas são utilizadas em telescópios, em microscópios, em máquinas fotográficas e na fabricação de óculos para corrigir problemas de visão. As lentes ópticas elas possuem pelo menos um dos seus lados esféricos. Então, as lentes elas são dispositivos ópticos que funcionam pela refração da luz, tá certo? Elas podem ser classificadas como convergentes e divergentes de acordo com o seu formato, tá certo? De acordo com a curvatura apresentada, as lentes esféricas elas podem ser classificadas como lentes convergentes ou positivas. Então, as lentes convergentes elas produzem vários tipos de imagem da mesma forma que o espelho côncavo. Seu formato ele tem um centro mais espesso do que as suas bordas e conta com 3 tipos de lentes, tá certo? Que são as lentes biconvexas, as lentes plano-convexas e as lentes côncavo-convexas. As lentes biconvexas elas apresentam 2 partes convexas. As plano-convexas elas possuem um lado plano e o outro convexo. E as lentes côncavo-convexas com um lado côncavo e o outro convexo. Então, o foco ele é formado pelo encontro dos raios de luz, tá certo? Que foram refratados após a entrada no eixo principal da lente, sendo chamado aí de foco real, tá certo? Veremos agora as lentes divergentes, tá certo? Porque as lentes esféricas elas podem ser classificadas como convergentes ou divergentes. Então, as lentes divergentes ou negativas, tá certo? Elas produzem uma imagem menos do que a imagem real e direta. E seu formato tem um centro mais fino do que suas bordas. E elas contam também com 3 tipos, que são as lentes bicôncavas, as lentes plano-côncavas e as lentes convexo-côncavas. Então, as lentes bicôncavas, caso apresente as 2 faces côncavas, tá certo? Plano-côncavas, quando apresentam um lado plano e o outro côncavo. Convexo-côncavas, com um lado convexo e o outro côncavo, tá bom? O foco é virtual, em virtude de os raios sofrerem uma dupla refração e por ser formado a partir do encontro da projeção dos raios de luz e não deles propriamente ditos, tá certo? Então, temos aqui a figura que mostra o formato de cada um desses tipos de lente. Então, vimos que as lentes convergentes existem de 3 tipos, que são lente biconvexa, lente plano-convexa, lente côncavo-convexa, tá certo? Então, temos aqui os formatos de cada uma delas, tá bom? Temos também as lentes divergentes, que também existem de 3 tipos, que são lente bicôncava, lente plano-côncava e convexo-côncava, tá bom? Então, temos agora aqui como o olho humano ele é constituído na sua parte interna, tá certo? Temos aqui a lente, temos aqui a íris, a córnea, temos aqui a retina, tá certo? Temos aqui o eixo principal, que é essa linha central, a fóvea, o humor vítreo, o humor aquoso e temos aqui a pupila, tá certo? Deficiências na visão. Então, para auxiliar no tratamento de algumas deficiências na visão, existe um tipo de lente para cada problema.
problema, onde iremos ver algum deles, tá certo? Então, a primeira deficiência da visão que nós iremos ver é a miopia, que é um tipo de erro de refração do olho. Então, as lentes divergentes, ela tem seu uso para a correção da miopia. E o que seria a miopia? É quando a pessoa ela tem dificuldade de enxergar de longe e ver os objetos de forma embaçada, tá certo? Então, isso acontece quando a luz que encontra no olho é focalizada incorretamente, fazendo com que os objetos distantes pareçam turvos, ou seja, embaçados. Então, nós temos aqui uma vista normal, tá certo? E aqui uma vista com miopia. Percebam que os objetos são vistos de forma embaçada, tá certo? Então, aqui, ó, olho com miopia, um olho com miopia forma a imagem à frente da retina. Temos aqui a retina, então a imagem é formada na frente da retina e não sobre ela, porque o certo é formar sobre a retina, mas a imagem ela é formada, tá certo, na frente da retina, o que faz com que se veja tudo desfocado, tá certo? Então, aqui, lentes que se deve usar para corrigir a miopia, como eu já falei para vocês, né? Que são as lentes divergentes. Então, na miopia, a imagem forma-se à frente da retina. Então, uma lente divergente vai compensar a convergência do cristalino e a imagem passa a formar-se na retina, ok? Vamos ver agora a hipermetropia, tá certo? Que é outro tipo de deficiência visual. Então, a hipermetropia é um erro na focalização da imagem no olho, fazendo com que a imagem se forme após a retina. Nós vimos que a miopia, a imagem é formada na frente da retina, tá certo? Então, a hipermetropia, em que acontece o contrário da miopia, são usadas as lentes convergentes. Então, vejam que na miopia, as lentes utilizadas são as lentes divergentes, já na hipermetropia, as lentes utilizadas são as lentes convergentes, tá certo? Que ajudam a pessoa a enxergar os objetos que estão mais próximos a ela. Então, isto acontece principalmente porque o olho que tem hipermetropia é um pouco menor do que o normal. Então, temos aqui uma vista normal, tá bom? E uma vista com hipermetropia. Vejam que a dificuldade dela maior é enxergar de perto, tá certo? E aqui, o olho com hipermetropia, tá certo? Forma a imagem atrás da retina e não sobre ela, tá certo? Vejam que é atrás da retina. Então, lentes que se deve usar para corrigir a hipermetropia, como eu falei para vocês, são as lentes convergentes, tá certo? Então, na hipermetropia, a imagem forma-se atrás da retina. Uma lente convergente vai compensar este defeito de visão, tá certo? E aí, a pessoa vai passar a ver a imagem, tá certo? Sobre a retina, ok? E agora, veremos outra deficiência visual, que é o astigmatismo, tá certo? Que são utilizadas lentes esféricas cilíndricas. Então, é uma irregularidade da visão, onde a curvatura da córnea é oval e não esférica, como é o normal. Esta alteração faz com que a luz se refrate e desvie em vários pontos da retina, provocando deformações na visão. Então, aqui nós temos uma vista normal e uma vista com astigmatismo, tá certo? Vejam que é totalmente desfocada, tá certo? Correção do astigmatismo. Corrige-se com a lente tórica, cujas curvas compense as da córnea. A espessura da lente não é a mesma em toda a superfície. Esta diferença de espessura é tanto maior quanto mais alto é o astigmatismo, tá certo? Então, a correção também é possível através de lentes de contato. Então, pode-se usar aí lentes de contato para fazer essa correção, certo? Luz e cor. Então, daremos início hoje, tá certo, com esse conteúdo e iremos finalizar na próxima semana. Então, a luz visível passa por uma faixa do espectro eletromagnético, que está nos comprimentos de onda perceptíveis aos olhos humanos, tá certo? A cor, ela depende da luz e da forma como ela é absorvida e refletida em uma determinada superfície. Então, sem luz não existe cor. É necessário a luz para podermos enxergarmos as cores, tá certo? Então, aqui, luz é um dos diferentes tipos de radiação eletromagnética. Sabemos que ondas eletromagnéticas são aquelas ondas que se propagam no vácuo, que é necessário um meio material para se propagar. Então, temos aqui alguns exemplos, como vocês
podem estar observando. Então, tal como os rádios conseguem captar as ondas de rádio, os olhos conseguem também captar a luz visível, tá certo? Então, a cor é a impressão que a luz refletida nos objetos faz nos nossos olhos, tá certo? Então, só é possível visualizar as cores, tá certo? Através da luz refletida sobre os objetos, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estejam me procurando lá no direct, no Instagram, a partir das 3 horas até as 5h30, tá certo? Vocês agora irão realizar as atividades que se encontram no livro de vocês, volume 3, na parte de ciências, entre as páginas 12 e 16, tá certo? Realizem aí essas atividades, tem pouca coisa para vocês fazerem. Logo em seguida, assistam ao vídeo de correção, verifiquem aí o que vocês acertaram, tá certo? E não esqueçam de tirarem fotos dessas atividades e mandarem para mim lá no direct para que eu possa estar anotando a participação de vocês, tá certo? Outra coisa, tem uma experiênciazinha para fazer lá nessas atividades, se vocês tiverem como fazer, porque precisa de óculos, tá certo? Se tiver como vocês fazerem, ótimo. Se não tiver, esperem aí a correção e vocês vão tirar a dúvida de vocês, tá certo? Outra coisa, o código de presença da nossa aula de hoje será luz refletida. Luz refletida, tá bom? Então, passem agora no meu direct, marquem a presença de vocês, logo em seguida vão fazer as atividades, tá bom? Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!